Olá, Cirlei Oliveira, Treinamento Pais e Filhos. Estamos em mais uma live para falar sobre temperamentos, ok? Nós estamos nessa semana falando sobre os temperamentos e o quanto ele influencia nas famílias. Ontem nós falamos sobre o colérico e hoje nós vamos falar sobre o sanguíneo, ok? Então vamos esperar aí o pessoal ir chegando. Olá, sejam bem-vindos. Elias e Tati, bem-vindo, viu? Vamos falar do sanguíneo agora. Essa semana é a semana dos temperamentos, tá bom? Vamos dar mais um minutinho aí pro pessoal ir chegando, né? Porque depois eu acabo tendo que ficar repetindo um pouquinho pro pessoal, para contextualizar, né? Então vou dar um minutinho pro pessoal ir chegando. E se você puder, Tati, vai pedindo pro pessoal chegar, tá bom? Vai chamando aí alguém. Porque, olha, eu tô terminando de editar um e-book, né? Sobre temperamentos na família. E olha como como influencia, sabe? Como os temperamentos aí são determinantes em algumas coisas. Oi, Lê, bem-vinda. Muito bem-vinda, querida. Então, é fundamental que a gente entenda os temperamentos e consiga lidar melhor com eles, né? A ideia é que a gente se torne aí o mais capaz possível, né? Oi, Kate, bem-vinda. Eu te respondi lá no Telegram, mas aí eu não sei se você viu, tá? Heloísa, bem-vinda. Então, olha só, vamos descobrir se nós somos sanguíneos, quem é sanguíneo aí na nossa casa? Começar a pensar em algumas coisas, né? Gente, sanguíneo é um carinha muito legal. É uma pessoa muito gente boa, né? Então, eu vou falar aí das virtudes, né, das qualidades do sanguíneo e é muito gostoso mesmo porque o sanguíneo é extremamente automotivado, sabe? É um negócio. Mas, como todo temperamento que está, né, que faz parte do ser humano e o ser humano não é perfeito, ok? Os temperamentos também não são. Tem aí as coisas que nós tem muitas qualidades, né? Tem defeitinhos e a ideia é que vocês consigam olhar aí para o contexto familiar, para as pessoas com quem vocês convivem, para si mesmo, tá joia? E olha só, e considerar que o temperamento, conhecer sobre os temperamentos é uma ferramenta, tá? Não é um tribunal do júri, onde você vai apontar o dedo lá e vai falar, olha só, tá vendo? É por isso que você é assim, é por isso que você é assado. Não, tá? Não é porque, olha, não sei se você entende o que eu vou te dizer. A família, ela é o nosso ventre, é o ventre materno, é o lugar onde todo ser humano passa, tá? E apesar de alguns lares não serem um referencial tão saudável, né? Tem lares que realmente são extremamente disfuncionais, tem pais que são extremamente disfuncionais, né? Causaram dores e feridas. Mas existe um movimento, gente, que é o movimento da vida. Bem-vinda, Andressa. Bem-vinda, querida. Mas existe um movimento na vida, gente, e aí não sou eu que criei, tá? Isso tem a ver com o universo, isso tem a ver com o Criador, que é o princípio da gratidão, tá? Não importa ali o pior que seu pai e mãe seja. E eu vou dizer pra você, na minha caminhada, eu já vi o quanto um pai e uma mãe pode ser terrível, tá? Terrível. Existem mães narcisistas que destroem os seus filhos. A coisa melhor é quando essa pessoa compreende, né? O filho compreende quem é a mãe, que é uma patologia, que é uma questão realmente ali extremamente clínica, sabe? Aí ela começa a entender, mas você crescer com uma mãe dizendo que você não tem valor, que você não consegue, que você não presta, é terrível, sabe? Então a gente já viu algumas histórias bem terríveis. Por que eu tô te dizendo isso? Porque corre-se o risco de você ser uma sanguínea e você ficar mais empolgado com as qualidades do que com os defeitos. E aí você vai, né, sem maldade, mas com um pouquinho de prazer aí, tá? Porque uma das coisas que corre-se o risco do sanguíneo ser um pouquinho prepotente, sabe? Aquela pessoa meio doninha de si. E de repente você fala, nossa, uau, o meu temperamento é o melhor, né? Então, vai com muita calma. Bem-vinda, Josiele. Muita calma nessa hora. E você vai olhar assim, e que é bom conviver com sanguíneo, é bom se você não é um fleumático, tá? Ou se você não é um colérico, 100% colérico. Bem-vindo, Bia. Bem-vinda, tá? Se você não é os extremos do fleumático,
do colérico ou até do melancólico, você vai conviver bem com o sanguíneo. Mas se você é um colérico ou se você é um fleumático aí, tá? Você vai identificando na semana, você vai ter dificuldade porque o sanguíneo tem algumas características e nós vamos começar a dar uma listada nelas, tá bom? Oi, querida. Oiê. Então, assim, ó, a ideia do sanguíneo é de que o mundo tem que ser uma festa, tá? Ele é aquele cara do movimento, da alegria, da diversão, aquela pessoa alto astral, tá bom? Ela é super gente boa, super... Onde ela chega chegando, extremamente... ela atrai as pessoas, assim, com uma extrema facilidade, tá? Porque ela, de fato, é uma pessoa muito empática, muito simpática, sabe? Sanguíneo tem muita capacidade de motivar. É aquela pessoa que chegou, levanta o astral de quem estiver lá, tá? Então, é uma pessoa muito, muito, muito agradável. São ótimos em relações públicas, tá? Tem capacidade de atrair as pessoas, convencer, mobilizar, né? Mobiliza com muita facilidade, convence com muita facilidade. É de fato realmente relações públicas, sabe? É realmente uma pessoa que tem muita capacidade relacional. Ele consegue agregar num projeto assim pessoas que outros não conseguiriam. Ele consegue convencer. O sanguíneo é extremamente criativo, muito criativo, extremamente proativo até onde ele quer, tá bom? Até onde ele quer ele vai, faz e acontece. O que mais que a gente podia pensar? O sanguíneo é muito visionário, entende? Então ele tem um projeto, ele tem um sonho, ele sonha com aquilo, ele se mobiliza para aquilo. Só que o sanguíneo tem algumas questões que é um pouquinho complicada, que é o quê? Ele é muito intenso, tá? Ele é muito intenso. Então ele é aquele cara assim, aquela pessoa que ele vive intensamente as coisas. Mas do mesmo jeito que ele é intenso, ele deixa de ser. Deixa de ser. Entendeu? Pois é, Kate. Sanguíneo hemorrágico. Eu também já fui assim, sabe? Nos meus últimos testes deu aí quase 50%. Mas porque você põe um negócio na cabeça, você move céus e terra, não é? Só que assim, do mesmo jeito que entra, sai de um projeto, se não gostou, né? Não criou expectativa. Diferente do colérico, que nem que seja por birra ele vai terminar, o sanguíneo ele não tem ainda essa intensidade. A maturidade, gente, vale dizer isso. Olha, deixa eu retomar porque teve pessoas que não estavam aqui ontem. Os temperamentos, eles são genéticos, tá? Então as literaturas dizem que você nasceu com ele, você vai morrer com ele. Porém, tá? O movimento da vida, né? A maturidade, a experiência de vida, né? Os altos e baixos, as quedas e levantes, faz com que o ser humano fique um pouco mais resiliente. E a maturidade ajuda. O problema, que é bem o que a Kate falou, a gente o sanguíneo hemorrágico, né, aquele sanguíneo quase 100% sanguíneo, acontece, é muito latente, viu? A gente tem predominância, você não é só uma coisa. Mas imagine você um sanguíneo com melancólico, né? Que loucura que não é, tá? Mas deixa eu te dizer uma coisa que você precisa saber, que quando nós trabalhamos, nos treinamentos, a gente trabalha numa perspectiva sistêmica, tá? Então, olha só, o colérico, ele vai para o extremo do autoritarismo, da regra, sabe? Daquela burocracia, vamos pensar. Mas é extremamente realizador. O sanguíneo, ou seja, ele é mais individualista, o colérico, tá? Ele é aquele que ele vai até te ouvir, mas tende a tomar a decisão por ele mesmo, tá? E no fundo, ele nem sempre vai ouvir o que você está sugerindo, o que você está falando. E se você tem um marido colérico, você sabe o que eu estou dizendo, né? Se você é sanguíneo, você é muito alegria, né? Muito flow. E aí o que acontece? Você vai para um outro extremo do relacionamento. Só que não tem a profundidade que deveria ter os relacionamentos, entende? Então um colérico, um sanguíneo, de repente, ele entra profundamente numa relação, mas ele sai profundamente daquela relação. Ele vai para um trabalho, ele ama o trabalho, ele se entrega naquele trabalho, mas o dia que falou, acabou meu projeto, ele sai do trabalho, ele muda, bola para frente, entendeu? Bola para frente. Então assim, também pode ser aquele que chora as pitangas, né, em alguma situação, mas daqui a pouco levanta, sacode a poeira e vai, tá? Então assim, é um temperamento muito desafiador para quem tem, né? E para quem é hemorrágico, então,
Por quê? Porque o sanguíneo também tem alguns probleminhas que a gente precisa considerar. Sanguíneo tem muito problema com organização, gestão do tempo, né? Ele tem muita dificuldade com isso. Ele tem muita dificuldade com essa questão de organização, inclusive espacial, tá? A não ser que tenha um talento lá, sanguíneo vai quebrar a cabeça para organizar ali o tempo, sabe? Organizar a vida. Sanguíneo, gente, é aquela pessoa que não lê. Ele não lê as letrinhas pequenas dos contratos. Ele lê os títulos e aí ele viaja, né? Ele conjectura, tá? Ele não é diferente de um fleumático, de um colérico. Ele não gosta de ler os pormenores. Não gosta de ler manual. Sanguíneo não gosta de ler manual. Sanguíneo é aquele que quer ter um gerente de confiança no banco, para o gerente falar, faz isso, ele fazer, para ele não ter que ler termos do contrato. Kate, você é assim? Fala para nós se é assim, tá? Então, o sanguíneo, ele tem essas questões. Mas olha, sanguíneo é extremamente criativo, tá? Agora, ele é muito mais, ele tem mais intensidade para ser feliz. Então, assim, se houver a possibilidade do sanguíneo ter uma profissão e ainda ser feliz nela, se tem um temperamento que vai achar um jeito de viver essa vida mais alegre, é o sanguíneo. Não é, Kate? É desse jeito, entendeu? E aí, o que acontece? Qual é o problema? Que quando nós estamos em família, e aí, se você tem filhos, a sistêmica natural é que você conviva com o pai dessa criança, né? Você se casou, você está numa união estável, você vive com essa pessoa. E mesmo que não viva hoje, né? Teve um relacionamento, teve os filhos. Bem-vindo, Mari. Mari, né? Suzy Mari, bem-vinda, viu? Marcelo, bem-vindo. Alexandre, bem-vindo, querido. E aí o que acontece com o sanguíneo? Ele primeiro faz, depois ele pensa. É bem assim, tá? Sanguíneo, ele não para pensar. Depois que ele fez, que ele fala, fiz, e aí ele vai ponderar. E se ele fez um negócio muito ruim, ele ainda vai tentar achar um motivo, ele faz o jogo do contente para achar algo bom naquela caca que ele fez, entendeu? Mas eu queria voltar um pouquinho, tá, gente? Eu queria que você entendesse o seguinte. Todos os temperamentos têm os seus problemas, têm os seus desafios, mas todos se completam, entende? E nós como pais, né, nós como esposa, como marido, o movimento saudável é que a gente olhe o outro, identifique o temperamento do outro e complete o outro naquilo que ele não consegue. Se você é um fleumático muito organizadinho, aquele que lê os pormenores do contrato, tá? E a sua esposa é sanguínea ou vice-versa, você vai ser o cara que vai ler o contrato, não vai dar para o sanguíneo ler o contrato. Entendeu? Lê o contrato. E olha lá, meu amor, ó, o negócio funciona assim, isso vai ser importante. Gente, casamento é parceria, paternidade é parceria, tá? Não adianta você querer, porque o que acontece, viu? E assim, tem 2 picos na vida em que isso é muito forte. Quando nós casamos, até a gente se adaptar, é comum ter os apontamentos. Tá na adaptação, né? E aí aquilo que você não via, você vê, né? Você já viu aquela história? Na minha casa guarda-se o coador na geladeira. Ah, na minha casa guarda o coador no caneco, né? No coador mesmo, enfim. Aí você vai brigar um monte, você vai discutir um monte ainda no começo do casamento. Por quê? Porque na sua cabeça, a sua cultura familiar, é de que o bendito do coador é guardado na geladeira. Vocês já guardaram o coador na geladeira? Pois é. Tem quem guarde, né? É igual vinagre, você já viu? Tem gente que guarda vinagre na geladeira, tem gente que guarda vinagre no armário, tá? É cultura familiar, isso é cultura familiar, tá? É cultura familiar. Então assim, aí você briga ou discute ou fica descontente, por quê? Você põe na geladeira, o outro vai e põe no armário. Você põe na geladeira, o outro vai e põe no armário. E aí, se eu entendo que o temperamento daquela pessoa, a predominância, né? Pois é, tem, viu, Bia? Tem cada coisa, querida, tem muita coisa. Se você entende que a predominância daquela pessoa é um determinado temperamento, ele é mais latente, eu encorajo, o objetivo que eu estou aqui com você é você olhar para aquilo e dizer, uau, ele é assim? E não vai valer a pena, não é um bom negócio, não é uma relação de ganha-ganha, eu ficar importunando ele em algumas questões que eu sei que é do temperamento dele, entendeu? Não adianta você ser um perfeccionista e casar com sanguíneo e querer que deixe a casa linda e maravilhosa, entendeu? Que as coisas sejam perfeitas. Gente, é da natureza.
É da natureza da pessoa. Ela vai adquirir um padrão. E aí eu digo para você, se é o seu marido, se é você, se são os filhos, um padrão mínimo é o segredo de Tostines. Um padrão mínimo é o que vai te ajudar a chegar num nível de equilíbrio que traz harmonia para os relacionamentos familiares. Porque de verdade, tanto faz se o coador é na geladeira ou no armário. Mas nós, quando nós casamos, né, ou quando nós vivemos uma história que nós vamos morar com alguém, seja o que for, sim, só desgasta, muito desgastante. Tá? E aí o que acontece? Ah, mas você quer ver um negócio terrível? Ah, mas na minha casa, a minha mãe fazia desse jeito. E aí, né, daquela vontade de dizer, então, querido, vai morar com a sua mãe, porque eu não faço desse jeito, porque a minha mãe fazia de outro jeito. Então, assim, por que eu estou contextualizando? É bobo, gente, é bobo, mas eu vou dizer para vocês. A gente escuta cada coisa. É um absurdo. Vou te contar uma questão muito interessante. Sim, eu nunca tinha pensado sobre o assunto, mas olha só. Um cresceu escovando o dente antes de tomar café. O outro cresceu escovando o dente depois de tomar café. A grande confusão é que vão criar os filhos. E aí? O que você vai ensinar para o seu filho? Escova o dente antes ou depois do café? Responde aí vocês. Aí me responda. Primeiro responde o que você faz, né? Porque a impressão que dá é que, e é fato, nós perdemos a lógica nos relacionamentos. Nós perdemos a lógica. Sabe aquilo que é lógico? Nós perdemos a lógica. E aí entra um negocinho chamado conflito. Depois, é a lógica você escovar o dente depois do café, ok? Por quê? Porque escovar o dente é uma questão de higiene, né? Senão você vai ter que escovar antes e depois, não é? Então não tem lógica, mas eu já vi, tá? Eu já vi conflitos terríveis por conta dessas questões. Por conta do vinagre na geladeira ou do vinagre no armário. Percebe? Aonde põe a toalha. Você já viu o casal brigar porque um deles deixa a bendita da toalha molhada em cima da cama? E aquilo, o outro, depois falando, falou, Deus me livre se eu deixasse minha toalha em cima da minha cama. Minha mãe me batia. Toalha não podia pôr na cama. Então ele tem um trauma da toalha na cama e o outro põe a toalha na cama. Então o que eu quero dizer para você? Olhar os temperamentos é entender que aquilo que é fácil para mim não é fácil para o outro se o temperamento é diferente. Entendeu? Quem nunca pôs a toalha jogada na cama, né? Mas enfim, o que acontece? Como nós estamos num período de adaptação, a gente vê tudo isso. Mas no começo do casamento ainda tem o amor, aquela paixão, né? Aquela surpresa. Quando você vai convivendo mais e algumas coisas não mudam, porque de fato é muito difícil mudar algumas coisas. Você quer ver a morte para um colérico, por exemplo, que nós falamos ontem, ele ter que sentar e ouvir, ou o filho, ou a esposa, né? Normalmente é isso. Falar de coisas, gente, os pormenores que aconteceu, sabe? De alguma coisa, a cor da roupa, fui no mercado, a fruta estava assim, em tal lugar estava um preço, no outro lugar estava outro. Mata o colérico, ele quer saber se você comprou o que tinha que comprar, se o dinheiro deu para comprar o que você tinha para comprar, se você saiu satisfeito da compra, ponto final. Entende? Mas se você não entender como é que aquela pessoa funciona, como é que aquela pessoa roda, você vai fazer daquilo um cavalo de batalha, uma guerra. E a ideia, a intenção é que você analise, descubra os temperamentos, né? Eu sou sanguíneo? Eu sou. Então, eu sou sanguíneo e tenho essa e essa dificuldade, tá? Ah, olha, o meu marido é sanguíneo, ele tem essa e essa dificuldade, tá? Quer guardar documento? Não dá para sanguíneo, não vai rolar, não vai funcionar. Dá para o fleumático, entendeu? Até o melancólico guarda mais documento do que um sanguíneo, entende? Quer liderar um projeto e tem um colérico e um sanguíneo? Põe o sanguíneo no marketing e põe o colérico na logística. Não vai funcionar bem se você inverter, porque o colérico vai morrer de raiva e vai querer sair do projeto e o sanguíneo não vai dar conta, ele vai se perder naquele processo, entende? Ah, tem um processo burocrático? Tem um processo de marketing, de propaganda e de venda? Bota o sanguíneo na venda. Ah, nós vamos organizar aí um evento. Tá, põe ele na venda. Por quê? Lá ele vai fluir, entendeu? Porque assim, ele desafiado, ele vai.
mas ele tem dificuldade no processo, nessa coisa da organização, nessa coisa burocrática, ele tem dificuldade. Ele negocia, ele ganha dinheiro, ele economiza, ele faz um ótimo negócio. Ele é bom de bico. Só que, na hora de organizar, tá? Se é muito sanguíneo, né? O hemorrágico, como diz a Kate, você necessariamente precisa apoiar essa pessoa. Do mesmo jeito que você pegar um fleumático, que nós vamos ver amanhã, e você querer que ele vá para frente como um sanguíneo vai. Não, é uma orquestra, sabe? É uma orquestra, a coisa funciona. Muito bem. Então, o problema do sanguíneo, Kate, né? Eu sou organizada quando quero. Esse é o problema. Esse quero tem muito a ver com temperamento, entendeu? De repente você fala, essa semana eu vou organizar tudo. Tá, com o mesmo movimento de organizar, você desorganiza. Aí você enche o saco, não quer organizar mais, né? Ou então você segura um tempo organizado, mas consegue. O que eu quero dizer para vocês é que, apesar de ter dificuldade, o que vai acontecer com o sanguíneo? Ele vai chegar num padrão bom, se ele de fato quiser. E aí, qual é a sugestão? Use ferramentas, use estratégias. Eu sou uma pessoa sanguínea, eu sou um líder, eu sou um chefe de departamento, enfim. Eu preciso ser organizado. Então, você vai apelar para os aplicativos de organização, de agenda. Entende? Por quê? Porque se tiver que parar para fazer uma questão burocrática e bater papo com alguém, mesmo que seja um papo importante ou não, o sanguíneo vai bater papo, entendeu? Ele vai para essa vibe aí do relacionamento. Ele é mais relacionamento, enquanto o colérico é mais realizador. Ele não tá nem aí se tem alguém no processo, ele quer realizar. O sanguíneo não. E assim, o sanguíneo quer fazer surpresa. Quer deixar o sanguíneo feliz, deixa ele fazer uma surpresa para alguém, ele sempre surpreende, né? Um filho sanguíneo, gente, é aquele que no dia das mães ele quer fazer algo diferente. Ele vai dar um presente, ele vai fazer uma festa, ele vai fazer um café, ele vai mobilizar os irmãos para fazer. O marido sanguíneo é aquele que raramente vai esquecer seu aniversário, vai esquecer aniversário de casamento, né? O sanguíneo tem essa natureza. Agora, o sanguíneo tem que entender que a natureza do outro não pode ser a dele e ele não pode criar as mesmas expectativas, porque sanguíneo cria, entendeu? Do jeito que ele dá, ele quer receber, e nem sempre as coisas são assim, né? O colérico, por exemplo, é aquele que vai falar, meu bem, é seu aniversário, toma o dinheiro, compra o que você quiser lá. O sanguíneo não, ele quer que compre, ele quer que traz, ele quer que faz um café da manhã, entendeu? Porque ele é essa coisa da alegria, o prazer do sanguíneo é fazer o outro feliz, entendeu? O problema é que falta profundidade, né? Não há intensidade que precisaria ter. Por isso que a gente precisa entender e a gente tem que se organizar, né? Se treinar mesmo pra gente saber lidar com as coisas que vêm, entendeu? Oi, Lê, você tá aí, meu bem? Bem-vinda, tá? Então, o que eu preciso mais entender? Ele é inovador, ele é criativo, ok. Então, vamos pensar agora, brincalhão, extremamente brincalhão. E aí, se você tem um marido sanguíneo, tá? O que pode acontecer se você não é? Você pode ser aquela pessoa organizada, sabe? Aquela pessoa que a mãe, que os filhos comem no horário certinho, que os filhos têm uma rotina organizada. O sanguíneo, a alegria dele é vir quebrar aquele negócio. Fazer a criançada ser feliz, entendeu? Para ele, aquela regra demais cansa, né? Oi, bem-vinda, Ana Selma. Aquela regra demais cansa, aquela regra demais injuria. Então, o negócio dele é quebrar a regra para fazer as crianças felizes. Não é a intenção quebrar a regra da mãe, mas é um movimento, entendeu? É um movimento natural, porque ele entende que as pessoas só vão conseguir efetivamente ser felizes. Bem-vinda, Daiane. Sem as regras, ele não é adepto de regras, ele também tem dificuldade em seguir regras, tá bom? Então, o que mais que a gente precisa, né? Uma coisa muito legal do sanguíneo é que ele é extremamente empático, extremamente é ruim, tá bom? Tudo em extremo é ruim. Então, o que eu preciso pensar num sanguíneo? Se meu filho é sanguíneo, se meu marido é sanguíneo, se eu sou sanguínea, eu não posso comprometer o equilíbrio da minha família, o equilíbrio da minha casa, as regras, os combinados com meu amigo, porque eu preciso ajudar alguém. Porque o sanguíneo é assim, sabe? Ele se emociona, aí ele doa o que ele não pode, ele assume um compromisso que ele não pode, e aí qual é o grande problema? Como ele é muito emocional, ele assume um compromisso que ele não pode, tá? E aí ele fica desesperado porque ele tem que atender aquele compromisso. E o sanguíneo tem uma tendência que quando a gente já tem uma maturidade, você consegue se controlar. Mas ele quer evitar conflito. O sanguíneo não quer ficar brigando.
Ele não quer ficar brigando, então ele quer evitar conflito. Nessa pegada, nesse movimento de evitar conflito, pode cair em algumas quebras de regras, como por exemplo, uma mentirinha ou uma omissão, né, de alguma coisa, que é uma mentira também. Ele pode mudar um pouquinho a prosa, ele pode não falar toda a conversa, ele pode, entendeu? Então o sanguíneo tem que vigiar. Por quê? Porque em detrimento, isso eu tô dizendo, gente, para você, pro seu filho, seu marido. Então o que eu quero te dizer? Seu marido deu um deslize inocente, se você é colérico, não pode dar um escorregão que o pau fecha, né? E o sanguíneo é aquele que de vez em quando, para evitar isso, se é essa relação que existe, dá problema, ele vai omitir, ou ele vai falar, quer saber, amanhã eu falo. E você sabe que se você não resolver teus conflitos até 72 horas, né, isso quem diz é a ciência, a tendência é não resolver. Então, de repente, você falou uma meia verdade, e aí, gente, se tem uma coisa que mata, tá, nos relacionamentos familiares, é a falta de integridade. E por ser muito intenso, ser muito assim, né, aquela coisa de impulsividade, ele corre risco de entrar numas frias e você sabe que um abismo leva ao outro abismo e por aí vai, e de repente ele está numa enrascada. Então, se você tem ainda, por algum motivo, né, alguma tendência assim, vigia, você sabe que você é assim, então se monitora. E olha só, tem uma realidade muito importante em família, e isso eu estou dizendo em relação ao casal, mas em relação aos filhos, tá? Que é a segurança, tem que se sentir seguro para falar dessas coisas. Porque o sanguíneo tende a não ser muito aberto. Ele é transparente até onde ele quer, até onde é legal. Mas quando ele é confrontado, ele não gosta, tá? Não gosta. E o sanguíneo é afiado na língua. Se ele foi confrontado e a pessoa chegou no limite, ele vai de volta e aí a espada corta para os dois lados, tá? Então, assim, na relação tem que ter muita verdade, muita integridade. Nós temos que ter, gente, um movimento saudável, tá? Saudável, equilibrado, é aquele que você pode ter feito uma caca e chegar e abrir para o outro, falar, olha, não foi legal o que eu fiz, eu sei que não foi, e eu tô aqui pra gente resolver. E vamos resolver junto. Depois, com calma, depois que as coisas passarem, nós vamos falar. Eu vou falar o que eu penso, né? Eu vou ponderar. Mas o que faz o sanguíneo não ser espontâneo, verdadeiro, sincero? É a rejeição que já está predisposta de lá, entende? Pré-julgamento, julgamento. Então, seu filho, se você tem um filho sanguíneo, se ele tiver... Isso não tem nada a ver, gente, com deixar claro as consequências das transgressões, tá? Toda transgressão precisa de uma correção e nós, como pais, somos responsáveis por isso. Mas nós também precisamos entender que, muitas vezes, a melhor arma para lidar no momento é o acolhimento, é o movimento materno. É trazer para dentro, sabe? Para si, abraçar e dizer, olha só, pisou na bola? Pisou. Então vamos resolver e vamos conversar. Outra coisa que nós precisamos fazer, isso, gente, é todo mundo com todo mundo, tá? Em relação ao sanguíneo. Ajudar a ter autocontrole, autodomínio de si mesmo, tá? Porque, isso, gente, são gatilhos mesmo, tá? Que dispara, porque ele cria um gatilho mental, ele vai dizer, aqui tá passando do limite, eu não posso, porque eu tenho outras pessoas me monitorando, tá? Que são guardiões mesmo. Então, se você é sanguíneo e você tem uma área que você tem muita dificuldade de superar, bota guardiões para te ajudar nisso. São pessoas, tá? Pessoas que vão ter liberdade, você dá, porque sanguíneo não dá muito não, tá? Não dá muito. Ele vai até onde ele quer, até onde ele administra. Ah, mas ali, ó, botou o dedinho na ferida, vai dar problema, entendeu? Tá? Bem-vindo, Johanna. Então, qual é a grande questão? Põe guardiões. E isso, gente, não é para o sanguíneo, não. Para qualquer um. Quando você tem algo que é muito difícil para você, que aquilo e aquilo está atrapalhando seus relacionamentos, está atrapalhando o relacionamento de todos, o que você tem que fazer? Bota uma pessoa de guardião. Alguém que você possa chegar e falar, ó, eu estou perdendo o equilíbrio, me ajuda, entendeu? E a pessoa vai vir e fazer o que tiver que fazer. Tá? Você pode, inclusive, dizer para ela, ó, quando eu estiver assim, se você fizer isso, eu respondo melhor nessa situação. Eu consigo sair dessa situação mais rápido, tá? Porque o sanguíneo faz umas coisas dessas, um mau negócio, assume uma responsabilidade que ele não vai poder. E aí, o que acontece? Não é intencional, mas ele assumiu algo que ele não pode cumprir. E aí, ele é conhecido como o cara que não cumpre o que fala.
a mulher que não cumpre o que fala. O filho vai ser aquele que vai assumir um compromisso com você para não te chatear, mas ele não vai cumprir. Ok, ele está em desenvolvimento, né? Ele está em treinamento, ele é um ser humano em desenvolvimento, mas qual o grande problema disso? Você está formando o caráter dele, entendeu? Você está construindo o caráter dele. A personalidade, ela é o conjunto do temperamento e do caráter. Mas tanto a personalidade, ela traz essa herança genética do temperamento, mas ela é uma construção social. E aquilo que o meu filho for vivenciando porque eu permito, vai fazer parte do caráter dele, entendeu? E aí junto o temperamento vai ficar uma beleza. E vai ser aquele menino que não vai entregar o trabalho da escola no dia, você vai ter que viver exercendo autoridade, você vai ter muita dificuldade de transferir a responsabilidade para ele. Tá dando para entender? Bom, o que mais que a gente... Uma coisa séria no sanguíneo é que, devido à sua impulsividade, devido à sua intensidade, mas, tá? Ele não é estável, ele não é constante, ele tem problema com padrão de excelência. Tá? Ele, para abrir mão do padrão, para se ver livre da situação, ele pode fazer, tá? Então, se você é ou tem filhos assim, o monitoramento do padrão de excelência que você escolheu para a tua vida, para a sua família, precisa acontecer, tem que monitorar. Se você não consegue fazer a sua automonitoração, que é possível, viu, gente? Começar a estabelecer alguns padrões mínimos para você, para dizer, olha só, daqui eu não passo. Por exemplo, sanguíneo pode gastar mais do que ganha, pode, tá? Ou gastar tudo que ganha. Então, o que pode acontecer com o sanguíneo? Até esse limite eu vou. Depois desse limite, eu preciso que dar o cartão para o meu marido ou dar o cartão para minha esposa, entendeu? Vou ter que fazer alguma coisa. Eu vou ter que estabelecer um limite concreto que vai me fazer me preservar e preservar a minha família, tá joia? Tem um fato muito interessante, né, de um sanguíneo, que por muitos anos ele e a esposa estavam sonhando com a casinha, juntaram dinheiro, foram comprar a casinha e tal, tá? Não, minto, gente, esse é outro exemplo, isso aí é do colérico, né? O sanguíneo, por exemplo, um exemplo que você pode entender do sanguíneo é aquele assim, você quer passar férias, tá? Você quer muito passar férias num lugar. Ok, então planejou financeiramente e tal, mas deu um problema e não tem finanças para passar as férias. O sanguíneo é capaz de deixar de pagar uma conta para ir passar as férias na praia, seja onde for, entende? Por quê? Porque ele tem dificuldade de lidar com esse sistema de frustração. O colérico já não faria isso, o fleumático não faria isso, mas o sanguíneo faz, entendeu? Ele faz por quê? Porque para ele esse estado de alegria, esse estado de flow é muito importante, tá? Então vão se analisando aí, né? Falei da impulsividade. Ele é extremamente hábil para começar, mas corre o risco de não terminar, ok? Ou começa numa pegada e termina em outra, bem diferente, tá? Então, assim, todo empolgado para começar, sabe? Né? E chega no meio do caminho, desanima, sabe aquela coisa? Ele não tem a constância do colérico. Então, se você está perto de alguém sanguíneo dentro da sua família, que você tem que rodar um projeto junto, em algum momento ele vai dar uma pipocada, ele vai querer desistir, tá? Então, se você já sabe que essa pessoa assim, você já cria um sistema aí de controle para não deixar a peteca cair, tá bom? O que mais que a gente podia falar? Considerando que ele é um cara muito legal, muito carismático, muito expansivo, ele corre o risco de ser meio egocêntrico, tá? Então, isso também, se você tem essa tendência, vigia. E uma coisa que normalmente um sanguíneo quer é aprovação, tá bom? Aprovação das pessoas. Ele quer que expressem a aprovação, né? Arrasada, Johanna? Pois é, minha querida, Pois é, mas olha, se você entende que você tem esse problema, você entra no monitoramento. É bem isso, fogo de palha, né? Literalmente é isso, né? E assim, você já deve ter ouvido aquela história, né? É sempre assim, você começa e nunca termina. Pois é, o sanguíneo tem essa questão. E aí, gente, o que eu quero dizer pra você? Nasceu com a criatura. Não é maldade, entende? Não é maldade. Não é algo que é culpa, entende? Não é, entendeu? Então, Josi, a primeira questão, se eu sou assim, eu me aceito, tá? Eu me aceito. Olhar pra mim, e aí eu digo pra aceite você assim, aceite os membros da sua família assim, aceite seu filho. Gente, eu vou dizer um negócio pra vocês, tem uma pessoa que pode trazer alegria pra sua casa, é um sanguíneo. Ele consegue pegar um momento de tristeza, de tensão e fazer o jogo do contente com ele, entendeu? Então ele é um personagem importante. Imagina você se dentro da nossa casa só tem melancólico, só tem aquela pessoa negativa. Não vai rolar, né?
Então, assim, o que que precisa? É o que eu digo para vocês, o equilíbrio, né? É equilibrar mesmo. Mas a ideia é que você olhe e tente pensar no que pode evitar os problemas, entendeu? O que que dá para minimizar, o que que dá para evitar, o que dá para eu botar guardiões aí para mim olhar, por exemplo, ó, mãe, eu nasci assim. Então, eu consigo mudar alguma coisa, mas eu não consigo mudar tudo. Então, mas eu quero, porque é assim, ó, o sanguíneo sofre. Quem é sanguíneo aí sofre. Não tem coisa mais triste do que você não terminar um projeto. É frustrante. Só que o sanguíneo é assim, do mesmo jeito que ele cai, ele levanta. Entendeu? Ele, opa, né? Vai pro salto. Só que assim, o que que acontece? Ele entra num projeto rápido, sai do projeto rápido, entendeu? E entra em outro projeto. Ele nem viveu a frustração de um, ele já entrou no outro. Por quê? Porque muitas vezes ele quer superar as dores, a frustração, num novo projeto, entendeu? Então também tem que vigiar, né? Pode sim, Kate. A gente não tem só. Oi, Daiane, tudo bom? A gente não tem só um temperamento, tá? No treinamento, uma das coisas que a gente traz é essa ideia de você ter consciência, e aí são muitos conceitos mesmo, né? Que eu tô trazendo. Oi, Dani, tudo bom? Eu tô trazendo conceito para você. Né, o conceito do que é um sanguíneo, tá? Então a ideia é que à medida que você conhece o temperamento, que você sabe como funciona a função materna e paterna na sua vida, então você sabe que com o colérico a função paterna é muito rápida. Mas a função materna, que é aquela de acolher, sabe, de trazer pro coração, de ter paciência, de nutrir as emoções dessa criança, ou até da esposa, do marido, o colérico não tem. Então o movimento materno no colérico é mais difícil. O movimento paterno no sanguíneo, é uma beleza, entendeu? Ele vai fazer da vida uma festa, ele vai acolher, ele vai aconchegar. Mas na hora de estabelecer limites e regras, o sanguíneo tem dificuldade, entendeu? Na hora dele ser o líder, ele tem dificuldade. O pai líder, sabe? Ele tem. Agora, o colérico já tem o quê? Ele tem facilidade em desenvolver a função paterna, que é essa coisa de fazer as coisas funcionarem e realizar, só que ele pode ser extremamente cruel com as crianças, com a esposa, com o marido, né? A Johanna tá dizendo, difícil demais. É isso mesmo, desiste rápido, promete não cumpre coisas pequenas. Exatamente, e nem lembra que prometeu, né? Nem lembra. Medo de rejeição em alto grau, claro, porque você reprova você, né? Você reprova, você sabe os problemas que você tem. E aí ela diz, o que mais me preocupa é às vezes perceber que não sou verdadeira em função da aceitação. Aceitação, Johanna, é outra questão, precisa tratar, tá bom? Precisa cuidar. Nós precisamos entender que nós somos merecedores, por mais que a gente tenha defeito, tá? O merecimento, gente, é um movimento da natureza, ok? É da natureza. Os meus filhos, meu marido, meu pai, minha mãe, eles têm um lugar de merecimento, entendeu? Merecimento, um lugar de honra, eles são a minha família. Eu vou dizer um negócio pra você, de verdade, quem tá me ouvindo. Às vezes você pode olhar e falar, que tristeza. Não se entristeça, não se entristeça, tá? Você é uma obra-prima, e eu vou dizer pra você, viu? É isso que eu quero que vocês entendam, faz um movimento inteligente em relação ao seu temperamento. Tem coisas, vou dizer pra você, eu sou uma mulher sanguínea e eu sou péssima em organização. Ué, se organiza, paga uma faxina para alguém fazer, porque para você, uma faxina, ela tem um preço inestimável. Agora, para um fleumático, para um colérico realizador, fazer faxina de cima e embaixo na casa é uma realização, é um projeto, mas não é para um sanguíneo. Então não tenha vergonha. E outra coisa, gente, pelo amor de Deus, anula a comparação na sua vida. Comparação não é bênção, comparação é maldição. Eu vou ainda fazer uma live sobre comparação porque é extremamente nocivo a comparação. Na vida das pessoas que a gente ama e principalmente na vida dos filhos, tá? É morte comparação. Então, assim, não se compare com as pessoas. Eu sou eu, agora sim. O movimento de integridade e ter uma postura responsável. Olha, eu sou uma pessoa que eu não consigo equilibrar minhas contas, né? Eu sou sanguínea, eu saio gastando conforme as minhas emoções. Poxa, então não vai ficar com cartão de crédito na mão. Isso é responsabilidade, entendeu? Então, quando você faz esse movimento, vai doer em você. Mas eu vou dizer, dói mais quando você é reprovado, entende? Agora, o outro lado, o companheiro, né? E você como mãe, como pai,
Né? Ou você, de repente, você vai dizer, olha, eu vivo com a minha mãe. Levanta alguém na sua vida para ser um guardião, mas que te ame e te entenda, entendeu? Gente, julgamento não é movimento saudável na vida familiar. Não é. E comparar filhos, pelo amor de Deus. E aí eu vou dizer, ó, você tem um colérico, ou um fleumático, aquele carinha legal, organizadinho, entrega a lição em dia, ele não entra em confusão, aí você tem um colérico, que surta dentro de casa. Não compara. E nem deixa comparar. Tá bom? Não deixa comparar. Então, é um movimento que você tem. Você e eu somos responsáveis. Pois é, entendeu? Então, assim, você vai ter que chegar e vai falar, olha só, a expert em temperamento já falou que não adianta e eu preciso pagar. Porque ele vai ficar a vida inteira te jogando na cara que você não organiza as coisas do jeito que ele quer, que você não é rápida do jeito que ele quer. Nunca vai satisfazer, Johanna, entendeu? Por quê? Porque você vai funcionar melhor em um projeto que tem a ver com a sua natureza, com o seu temperamento, do que fazendo faxina. Tá entendendo? A gente tem que ter essa consciência, gente. Isso é maturidade, sabe? Maturidade. Agora, se você tem um relacionamento em que tá de boa, não fazer faxina, o dia que dá organiza, quem chega primeiro dá um help na casa, ok. O que você precisa entender é o que o seu temperamento gera em função, né, de ruim na sua família. O que ele gera que não é legal na sua família. E aí ter muita humildade, né, muita responsabilidade para chegar e dizer, olha só, isso eu não consigo mudar. Eu tenho quase 50% sanguíneo. Eu sou desorganizada, eu sou. Entendeu? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me monitorar, tá? Eu tenho que me monitorar. E aí eu falo pra você, eu comecei, né, desde quando eu comecei a atender pessoas, e eu comecei a perceber que desorganização que eu tinha na minha cabeça não é o saudável da desorganização. Eu cresci com aquele perfil assim, minha mãe muito trabalhadora, muito. Penso numa mulher realizadora. Minha mãe era da cultura assim, olha, só pra você entender, sanguínea. Olha só. Eu lavei a louça, minha mãe, tá? Ficou na pia, tá limpa, tá? Amanhã de manhã eu vou usar. Pra que eu vou guardar? Ela é extremamente versátil, sempre foi. Entendeu? Morreu agora, no começo desse ano, um espetáculo de mulher. Todo mundo gosta, extremamente relacional, de boa com a vida, entendeu? Ela é ela. Então, assim, pra ela, tava lavado? Tava. A pia tá limpa? Ok. Então, agora, o que acontece? Se você lida com um ser humano extremo, ó, relacionamento sanguíneo, e regras e autoritário, né, o colérico. Vai ter que chegar num acordo, vai ter que chegar no entendimento, porque senão você fica subjugada nesse relacionamento, sabe? E ame ele porque ele vai fazer coisas que você não dá conta de fazer, entendeu? E aí olhar para os filhos e trazer equilíbrio. Por quê? Porque uma mãe sanguínea ou vice-versa e um pai colérico vai gerar muito sofrimento para os filhos. Porque enquanto um vai exigir muito, o outro não vai conseguir ajudá-lo muito na expectativa do outro. Seja como for, extremo nunca é bom, fuja dos extremos, tá bom? O que mais que eu queria falar pra vocês? O sanguíneo também tem uma característica, viu, gente? Que é a insegurança, que é bem isso que a Johanna falou. Por quê? Como a gente sabe que tem ali as suas limitações, você é sanguíneo, você sabe, é frustrante. É frustrante ser reprovado, né? Então, a maturidade e o conhecimento que é o que você está recebendo agora, vai fazer você entender que tem coisa, meu querido, minha querida, que não vale a pena. Não vai gastar tempo com aquilo. Se você tiver que gastar tempo entre fazer uma faxina e ter tempo de qualidade com seus filhos, tenha tempo de qualidade com seus filhos. E se você quiser, se eles são maiores, envolva eles numa faxina. Habilidades para a vida, que é uma das áreas que a gente trabalha. Se você fez aí a jornada, você sabe, tá? Então, não se desgaste, não se descabele, tá bom? Porque você é sanguíneo, porque... Não, a ideia é que você entenda as suas limitações e potencialize o que é bom e resolva o que não é. Mas tudo em entendimento, tá? Porque senão a gente briga demais. Bom, considerando que o sanguíneo tem aí um pouco de dificuldade de ser aceito, né? Bem-vindo, Thaís. Como o sanguíneo pode ter um pouco de dificuldade de ser aceito, ele também pode ser hostil, viu, gente? Bem pesado na língua, sabe? No sarcasmo. Então, assim, se você tem essa tendência, porque se irrita, né? Principalmente com crítica, tende a ser uma pessoa, às vezes, que vai gerar dor no outro, vai gerar feridas. E uma coisa que nós precisamos entender como família, como responsáveis por crianças pequenas, como seres humanos em desenvolvimento, é que as pessoas são importantes. Lembra do princípio? Tá?
A regra de ouro das relações sociais, a regra de ouro da família. As pessoas têm valor e as pessoas começam com os meus filhos, o meu marido, a minha esposa, meu pai e minha mãe, entendeu? Então, você não abra mão nunca disso. Porque você não vai só criar uma pessoa, vai entregar para a sociedade, para o mundo, uma pessoa com problema. Você vai gerar muitas feridas. Muitas feridas. Por que cada vez mais, gente, os consultórios clínicos estão cheios? Por que muita gente vai fazer constelação? Você vai montar uma constelação, quando você junta ali os bonecos, tá na lata que é problema no sistema familiar. Tá na cara. Por quê? Feridas. Mas os nossos pais não tiveram consciência. E aí eu vou dizer, você tá aí, eu tô aqui. Então nós temos que ser gratos por nós estarmos aqui, com todas essas limitações. A ideia é que com conhecimento e com treinamento, você chegue no nível, tá, da sua vida, que você consiga ter controle. Mas você tem controle, inclusive, sobre suas próprias expectativas. Então, se antes você tinha muita expectativa com você, agora você vai olhar e vai falar, peraí, essa área aqui, eu vou diminuir minha expectativa. Eu vou estabelecer um padrão mínimo. Mas nessa aqui, eu vou ser bom. Entendeu? Porque tem coisas que um sanguíneo vai fazer que nenhum outro temperamento vai fazer. O sanguíneo tem uma capacidade de motivar pessoas, de encampar projetos. O que você tem que fazer nesse caso? Tenho dificuldade de terminar um projeto? Eu vou pôr pessoas junto comigo nesse projeto, porque capacidade de agregar, mas o sanguíneo tem assim com muita expertise, tá? Tá dando para entender? Eu acho que já deve estar encerrando nosso tempo, eu vou concluir, tá? Então, olha só, pai sanguíneo, cuidado com a permissividade. E se tem o pai ou a mãe do outro lado que é colérico, cuidado com o excesso do outro. Esses dois extremos geram problema, tá? Nos relacionamentos e na educação dos filhos. E aí, você não dá para ficar calado, recebendo só o jugo do colérico, e também não dá, porque isso o sanguíneo faz. Às vezes ele faz de conta que não tá vendo, que não tá acontecendo, ele tenta ali viver, se levar, porque ele é automotivado, ele se motiva rápido, esquece o assunto, mas o problema continua. Entendimento é uma necessidade nos relacionamentos, tá bom? O que a gente mais poderia pensar? Se você tem um adolescente sanguíneo, ele tem necessidade de aceitação, de pertencimento a grupo. E primeiro movimento importante na vida do adolescente é que ele vai começar a buscar grupos sociais, né, para se relacionar. Cuidado, porque adolescentes têm tendência, tá, a ceder às pressões de grupos, a ceder a pressões do namoradinho, da namoradinha, enfim, tá? Muito cuidado com eles. Tente aí criar uma resiliência, uma capacidade neles, tá? Porque isso acontece muito. Gente, esse conteúdo é material do nosso e-book chamado Temperamentos em Família, tá? Lá eu discorro sobre tudo isso e eu coloco muito mais que isso, tá? Eu estou fazendo o resumo do resumo. Outra coisa que eu quero deixar para você, pra gente encerrar. Thaís, eu vou salvar assim, tá? Já terminando aqui, eu já salvo. Outra coisa que você precisa saber, crianças, principalmente, qualquer criança, gente, o melhor movimento de aprendizagem quando são pequenos, né, nessa fase que a gente cuida, ele aprende por associação, tá? Então, se você quer um padrão mínimo de organização, de excelência, seja o que for, você tem que sistematizar isso para você e para ele. As rotinas são ótimas. Nós ainda estamos com as aulas da Jornada para Mães. Se você não assistiu, assista, porque tem uma rotina assim, que nem diz os meninos, top das galáxias. Eu acho ela muito funcional, tá? Porque você precisa disso. Sanguíneo precisa, gente, de, sabe, aplicativo de organização, e ele ainda é capaz de nem olhar, tá? Mas você tem que persistir. São hábitos, tá? Hábitos, porque o sanguíneo tem dificuldade em ter hábitos, né? Implantar hábitos, você precisa fazer, tá? Você vai ter que mandar no seu cérebro. O cérebro do sanguíneo, ele tem que ser dominado pela razão e vontade do sanguíneo. E aí eu vou dizer, tem que fazer? Não pensa duas vezes não, tá? Você levanta e faz o que você tem que fazer. É um movimento difícil? No começo é muito difícil, mas depois é bem assim, Thaís, mas você consegue. É posicionamento, gente, posicionamento. Olha só, você pode ter o melhor conhecimento do mundo, se você não der o primeiro passo na realização, esquece. Você pode ter sonhos, você pode ter estudado muita coisa, você pode ter todo o conhecimento, mas se você não tiver amor próprio para pôr em prática o que você busca como sonho, filho, tudo na lata do lixo. Tudo cai lá no banco do esquecimento, entendeu? Porque nós temos os nossos sabotadores. É muito complicado, precisa superar isso, tá? Mas se você quer saber mais, vai pra jornada, vai pro treinamento, se inscreve lá, vai ficar 2 anos comigo que a gente vai falar de muita coisa, tá?
Bom, uma coisa que você precisa entender é que se você tem um filho sanguíneo, adolescente sanguíneo, é comum ele ouvir uma frase assim, puxa, você não leva nada a sério, porque ele é muito brincalhão e, de fato, tem dificuldade em terminar as coisas, tá? Então, você precisa criar um padrão mínimo aí de responsabilidade, porque você vai ter dificuldade. Se você é sanguínea, você tem dificuldade de estabelecer regras e tem dificuldade em treinar para a responsabilidade. Você não tem essa sistemática, essa lógica. Você pode ter porque são ferramentas. Se o seu filho é sanguíneo, tá? Ele pode ter muita dificuldade no movimento de assumir responsabilidades e de estabelecer o padrão de excelência, porque isso é muito difícil para ele. Precisa ajudar. E se você tem um filho colérico, tenha paciência, porque ele vai apontar o dedinho para você e vai dizer, você é desorganizada, você. E aí você vai ter que dizer para ele, olha só, o adulto é a mamãe, sanguínea ou não, e você é o filhinho, o aprendiz, tá bom? Então, tomar cuidado com isso, né? Para treinar para responsabilidade, começa com pequenas tarefas, explica muito bem, muito bem e monitore, supervisione, porque a tendência de um filho sanguíneo é não terminar como começou, se distrai no caminho, depois ele olhar para você assim com o olhar mais lindinho do mundo, te dar um beijinho e pedir desculpa. Ele pede desculpa, ele se arrepende, ele é todo sentimento e tal, mas na hora H ele vai deixar de fazer de novo, tá bom? O que mais que eu queria falar para você? Protocolos, eu já falei sobre isso para vocês, protocolo é muito importante no treinamento das crianças, principalmente se você é sanguíneo ou ele, tá bom? Que mais? Aplicar a correção, né? Nós temos que aplicar, toda transgressão precisa de uma correção, você precisa pensar sobre isso. Queria concluir, porque daqui a pouco encerra, se você se identificou ou identificou alguém da sua família, não vá lá agora e aponte o dedo, tá? Não faça isso. Espera terminar a semana, considere todos os temperamentos. Amanhã nós vamos falar do fleumático, na sexta nós vamos falar do melancólico, tá bom? Não assistiu ontem? Vai lá no YouTube ou vem aqui no IGTV, assiste, para você saber de fato aí quem são as pessoas que vivem com você, quais os temperamentos que elas têm, né? Como que elas funcionam. Use isso a favor do relacionamento, gente. A favor do relacionamento. Use isso como uma ferramenta inteligente para reforçar os vínculos afetivos, para fazer da sua casa, de fato, um lugar produtivo. E, principalmente, sabe, encher o coração dessas crianças de afeto, de regras, princípios e valores éticos, de valor, autoestima, estima, tá bom? Não dá para ignorar, né? Se o sanguíneo deixar, ele passa por cima e vai pensar em discutir depois das 72 horas, que nunca vai acontecer. Não dá para jogar sujeira no tapete, né? Para debaixo do tapete. Temos que resolver, mas com coerência, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Amanhã a gente volta. Mas assiste a de ontem. Faça perguntas, tá? Vem com as perguntinhas prontas que eu tenho o maior prazer em responder. E quem quiser estar comigo no treinamento, 2 anos, as inscrições ainda estão abertas. Acho que fica até domingo, tá? Nós já estamos aí com alguns alunos, já estão lá assistindo as aulas. Eu estou dando mentoreamento ainda, para quem comprar, eu dou um mentoreamento, tá? Estou fazendo online, a gente faz, mas eu ainda te dou liberdade de me passar o quadro antes, para eu poder aí pensar em alguma ação prática, tá bom? Obrigado, Ana, parabéns pelo conteúdo compartilhado. Sirlei, muito obrigada, querida. Obrigada mesmo, viu? Gente, um beijo, até amanhã. E ó, compartilha, convida as pessoas para a live, porque o assunto é sério e é real. E aí eu falo para você, dá para melhorar muito a nossa vida, tá bom? A nossa vida, ok? Um abraço, gente, até amanhã.